Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Aviscast. Estou aqui com o Carlos Heredia, conselheiro da Nova Brase e do criador do Parrot Place. Heredia, obrigado por aceitar o convite e vir aqui bater esse papo com a gente. Querido. Estamos sempre juntos. Heredia fez uma palestra sobre a criação de grows coroados, um bicho bem diferente, bem bonito. Heredia, o que torna os grows coroados tão especiais assim? Você tem que ver. Você vê um grow coroado andando, ele dançando, ele faz um voo, ele dá um pulo, ele sai girando. É uma ave de beleza sobrenatural. É incrível, é muito bonito, muito bonito. Né? E você fala desse voo, dos cortejos que ele faz ali, como que é o habitat dele assim no criador e tudo mais? Um recinto para receber um grow coroado, como que as pessoas se preparam? Os grows são aves grandes, que eles precisam de um espaço, uma altura. Então você precisa de um viveiro pelo menos de 3 metros de altura, para que ele tenha espaço para ele fazer isso, né? Agora, ele também precisa obrigatoriamente de água. Então é interessante que você tenha um laguinho, que você tenha um local onde ele possa entrar. Ele, na natureza, ele está sempre próximo de rios, onde ele vai conseguir reproduzir, né? Nas savanas ali, próximo daquelas áreas alagadas, onde ele vai comer o peixinho, ele vai comer o gafanhoto, ele vai comer um pequeno roedor, alguns bichinhos invertebrados lá, uma lagartixa. Então ele precisa de ter um ambiente dentro desse criador. E, consequentemente, esse viveiro com 3 metros de altura, ele tem que ter uma largura competente a isso. Então eu diria para você que pelo menos uns 5, 6 metros de largura ele precisa. Ou seja, se nós pensarmos numa área quadrada, eu acredito que uns 30 metros quadrados você consiga reproduzir grow com tranquilidade. Que legal. E além de reproduzir, você está falando muito no cenário da criação, né, no criador. Agora, um recinto desse tamanho, uma ave tão bonita dessa, numa chácara, numa fazenda, é um espetáculo à parte para você ter um animal desse, né? Só que vai dar a beleza dele além disso. Só que tem que tomar um cuidado, porque as pessoas acham que ele não voa, né? E o grow faz migração. Acha que é uma ave grande e não voa. Não voa, não. Faz migração. Ele faz migração. Voos, ele é uma ave africana, na África, eles chegam a tempo, já foi medido até algo em torno de 2.000 metros de voo. Então é uma ave que, se você resolver soltar na fazenda, mas um recinto telado e tudo mais, fica bonito. Tem que ter os subterfúgios para evitar que ele decole, porque ele vai voar. Ele vai voar. Eu tive um cliente no Rio Grande do Sul, que eu vendi para ele um casal de grow, e como é um criador comercial, todos são anilhados, o órgão ambiental do Rio Grande do Sul perguntou ao órgão ambiental do Rio de Janeiro, do INEA, e o INEA veio me perguntar. E eu liguei para o cliente para dizer, ó, você não perdeu o grow? Ele falou, perdi, cara. Como é que você sabe? Eu falei, não, porque ele está não sei aonde, vai lá buscar. E ele estava a 500 quilômetros do local. Então, lembra disso. Lembro disso, sempre. E a alimentação, né? Você citou vários tipos. É uma alimentação muito variada, é mais tranquilo. Como que funciona a alimentação dos grows? No Brasil não existe uma ração específica para grow. Então a gente tem que fazer adaptações, né? E aí tem adaptações para a época de manutenção e a adaptação para a época reprodutiva. Na época reprodutiva você tem que aumentar muito a proteína, porque ele precisa ter esse estímulo para poder reproduzir. Senão você não consegue, né? E a manutenção você vai usando aquilo que a gente tem de recurso. Eu utilizo a ração nutrópica de alta energia, e quando vai na época de reprodução eu uso a nutrópica de alta energia. Mas eu uso a de cetacídeo, porque não existe ração. Você vai botar a ração de crescimento de galinha? Pode botar também. E na época reprodutiva você vai usar a ração de codorna? Pode usar também. Mas precisa primeiro que seja uma ração de altíssima qualidade. Associado a isso, você pode botar milho, botar verdura, que eles gostam muito de verdura, e sempre colocar uma proteína a mais. Ah, eu vou botar barata. Ah, não, vou botar peixe. Alguma proteína. Ah, eu tenho muito gafanhoto, eu consigo. Então usa gafanhoto, mas tem que ter proteína, e muito. Perfeito. E mais uma ave tão bonita e tão bela, as pessoas devem ter interesse em chegar, principalmente querendo botar a mão e tudo mais. É uma ave
extremamente ornamental, ela não é muito de interação com o humano, ou ela algum tipo de interação supervisionada, ou existe algum tipo de interação com ela? Os grows são aves que chegam a ficar até mansas, mas eu não sugiro que as pessoas façam que elas fiquem mansas, porque são aves que têm mais ou menos 1 metro e pouco de altura. E as crianças se aproximam dela para brincar. Só que o grow, lembra que eu falei que ele pega bichinho, ele é um capturador de... E aí ele vê uma bolinha fantástica, que é o olho das crianças. E o perigo é ele simplesmente pegar o olho da criança e tirar. E ele tira. Tem relatos de pessoas que tiveram crianças com o olho arrancado por causa de um grow. Então, cuidado. É uma ave ornamental, é muito bela, mas não deixem próximo de criança por causa disso. Perfeito, perfeito. E a reprodução nesse ambiente artificial, né, num criador comercial, é complexa, é complicada? Comparando com outros, você cria diversas espécies lá no criatório, né? O grow é o mais complexo de todos? Não. É O tranquilo? grow não é mais complexo. Por incrível que pareça, tem aves, os passeriformes são mais complexos, e aí tem um deles que é o currupião, que para mim hoje é o mais complexo de todos, né? Mas araçari também é um pássaro complexo. O grow, a gente cria lá artificialmente, eu não deixo criar naturalmente, porque naturalmente ele vai criar 2 filhotes. E se eu criar artificialmente, eu consigo 16 ovos por casal. Então, é muito mais interessante criar artificialmente. E criar artificialmente, você precisa de toda uma estrutura para isso. Alguns dizem, mas é muito caro fazer uma criação artificial. Eu digo, não é caro, é investimento. Porque se você, ao invés de tirar 2 filhotes, você tira... Digamos que desses 16 ovos não nasçam 16, que nasçam metade, 8. Fica tranquilo, você já pagou todo o seu investimento. Então, se preocupe em pensar dessa forma. Pense em investimento, não em custo. Perfeito. E toda a sua experiência com reprodução e tudo mais, Hered, você também tem uma mentoria com relação a isso. Você podia falar um pouquinho também para como é que você consegue fazer essa reprodução artificial e tudo mais? Você a gente faz tudo. Como é que funciona a mentoria? A gente faz exatamente isso, Fernando. A gente tem mentoria, porque a quantidade de gente que me liga e que pede... Eu vejo aqui no evento, todo mundo te para. Que pede para me pedir eu quero ir lá no teu criatório te conhecer, eu quero conhecer teu criatório, eu quero passear. Olha, eu fiz uma conta assim, mais ou menos, para conhecer o criatório são 2h30, 3 horas. Isso se você não fizer nenhuma pergunta. E aí as pessoas vão lá ansiosos de saber como é que cria, e tem milhares de perguntas. Sim. E você acaba se tornando antipático, porque você imagina se 2 pessoas por dia resolverem visitar o criatório. Nós estamos fazendo pergunta. Nós estamos falando de 8 horas. Um dia de trabalho. Eu não vou trabalhar, eu vou só atender os amigos, os visitantes. Então, é muito difícil para mim receber uma pessoa e dar a atenção que ela merece. Sim. Daí, nós resolvemos fazer mentorias. Então, hoje, tem até agora, exatamente agora, está aberta a inscrição para quem quiser, para fazer a mentoria com a gente. E é um custo muito barato, R$155 por mês. Isso não tem significado, né? Sim, simbólico. Mas eu espero que vocês possam entrar, vejam o Instagram aí, o Parrots Place Oficial, e vocês vão ter acesso à mentoria, que vai ajudar muito vocês. A gente vai deixar o link também na descrição também do episódio também, que aí já vai direto lá para o site da mentoria. Os cuidados são diferentes de outras aves, voltando aqui para os grows, é diferente de outras aves ornamentais, além de todos esses cuidados que você falou? Tem algo que é muito específico dessa espécie? Muito, é muito diferente. Primeira coisa diferente, nasce um growzinho, nasce um outro growzinho, se você botar os 2 juntos, eles se matam. Um dia de vida. Na natureza isso não acontece não, os pais dão um jeito, contornam e tal, mas... Artificialmente, você criou, botou um do lado do outro, eles vão arrancar a cabeça, vão bicar o olho, vão bicar as pernas e vão sangrar. Incrível, o bichinho com 1 dia de vida, 2 dias de vida, ele realmente mata o outro. Um vai matar o outro. Então eles são criados individualmente, eles não sabem comer sozinhos. Quando você cria artificialmente, você tem que ensinar eles a comer. Alguns dizem assim, esse bicho come sozinho. Não come não. Se deixar tentar criar esse bicho sozinho, ele vai morrer.
Então precisa ensinar ele. Outra coisa muito diferente no grow, pistacídeo, o cara nasce o pistacídio e o criador de pistacídio ele tem uma regra. Ele vai lá e tira lá da temperatura de 37,5, aí ele bota em 36, aí uma semana depois ele bota 34, depois ele bota 32. Se você fizer isso com o grow, ele desidrata e morre. Então o grow ele precisa ter uma queda vertiginosa de temperatura e um acompanhamento dessa temperatura também semanal. É bem diferente. Bem precisa delicado. Precisa ter o estímulo da folha de couve. Tem um monte de dicasinhas que são importantes para você conseguir criar grow. Que legal. Tá criando grow já há quanto tempo já, né? Ih, rapaz, 44 anos. 44? Entende um pouquinho, né? Pouquinho. Um pouquinho. As pessoas me perguntam muito se o grow vive muito tempo. E eu digo, comigo tem um com 44 anos, mas ele já veio adulto, na época que ele foi importado. E no San Diego Zoo, foi feita uma eutanásia de um grow com 92 anos. Mas foi feita eutanásia, porque ele estava sofrendo, ele estava com deformações, e aí se achou melhor fazer a eutanásia, mas ele ia viver mais. Então, vamos pensar em 92, 95. É uma herança, né? As pessoas já têm que pensar com relação a isso. Que interessante, cara. E como que é a aceitação, o interesse do público? Você já cria há muito tempo, você pegou várias fases aí, várias gerações. É um potencial de comercial de um grow hoje. Tem bastante procura. Eu vou te dizer que pelos próximos 2 anos eu não consigo vender grow para mais ninguém. Se você quiser comprar um grow hoje, tem uma lista de espera. 2 anos está tudo vendido. Olha isso. E então eu acredito que tem um potencial absurdo. E quem é o público? Qual o perfil do público geralmente que compra grow? Isso é muito variado. Lojista, fazenda, tem colecionadores. Tem colecionador, tem criador, tem lojista, tem pessoas que querem embelezar um jardim, porque você imagina um gramado com um grow coroado, é um negócio deslumbrante. Sim. Né? Você vê um bicho desse com a elegância que é o grow passeando no teu gramado, é um negócio indescritível. Só quem vê pessoalmente vai conseguir entender. Inclusive lá no criatório, o primeiro viveiro que você ao entrar no criatório é um grow coroado. E é muito comum, né? As pessoas não conhecem. A pessoa fala, o que é isso? É um pavão? Eu falei, pô, não xinga meu bichinho, tadinho. São grow coroado. Né? Porque as pessoas carecem de informação. Sim. Muito pouca informação. Cara, é legal e cada dia mais a gente está tendo uma diversidade de espécies maior e maior e maior, né? Mas a família grow é muito grande, né? Além do coroado, lá, você cria alguma outra espécie de grow? Eu queria muito. Queria. No Brasil, o grow coroado, o cinzento, né, que é o mais comum, ele entrou em maior escala. Mas existe o grow coroado preto, que é o pavonina. Existe o grow coroado demoiselle, que é como o nome diz, é uma elegância maravilhosa. Existe o paradise, existe o do Canadá, existe o grow do Japão. Existe uma série de espécies do grow, cada um mais bonito do que o outro. E com a sua beleza característica. São muito bonitos, muito. Falando em variações, para a gente fechar, além dos grows, quantas espécies, quais as variedades que você cria hoje lá? Tá com tempo? Tá com Só tempo? para saber o número, quantas são? São mais de 100 espécies. Mais de 100 espécies. Mais de 100 espécies. E eu agora me meti a criar mais uma que eu estou buscando, que é o cancan, né, que eu acho uma árvore. Na verdade, eu gosto de tudo, né? Eu sou um verdadeiro lambão, eu tenho um pouquinho de tudo para poder... E eu resolvi agora tentar criar o cancan. Vai ser um desafio, porque não existe criador comercial de cancan. Né? Nós temos um colega, o Marcelo Lago, que está com um casal, e eu agora, possivelmente, vou ser o segundo a criar cancan. É um corvídeo, né? É um bicho que tem um potencial para pet absurdo, né? É um bicho maravilhoso. E vamos ver se com dedicação, com estudo, a gente consegue criar mais essa espécie. Legal. E Hered, toda essa sua experiência, né, muitos anos aí também, você é um dos fundadores também da Nova Brase. Sim. Qual a importância, além de se especializar, de fazer mentoria e tudo mais, de ter uma associação forte dessa para vocês, criadores, assim, ao lado de vocês? E como que surgiu essa ideia? Por que surgiu a Nova Brase, quando vocês resolveram fundar?
Qual a importância que você vê de ter uma associação Eu assim? estou ficando preocupado hoje com esse negócio, porque eu sou o único sócio fundador hoje na associação. E isso é ruim. Isso é ruim. Mostra claramente a tua idade, né? Mas a Brasa, ela veio de uma necessidade de estudar, de combater pessoas ruins. E aí não importa se essas pessoas ruins são possíveis criadores, e aí a gente tem que combater os maus tratos, a gente tem que combater a ilegalidade, mas ao mesmo tempo a gente também tem que combater os excessos, os abusos. E aí você sozinho é muito difícil você conseguir. Agora, quando você tem uma associação forte, uma associação de pessoas que a grande maioria, eu diria para você que 90% são intelectuais, são pessoas em prol da criação, são pessoas que querem que isso aconteça, que querem evoluir, que amam ave. Eu não acredito que ninguém que tenha ave em casa crie especificamente por causa de dinheiro. Eu não consigo acreditar nisso. Você tem uma ave e você cria. E o dinheiro vem por consequência, mesmo porque você tem que sustentar essas aves. E aí nós estamos falando de viveiros de manutenção, estamos falando de comida, estamos falando de funcionário, nós estamos falando dos impostos, de tudo que tem em volta da fiscalização. Nós estamos falando de potinho, de puleiro, dos brinquedinhos. É um custo muito alto. Sim. Então, essa empresa, que é o criatório, ela precisa obrigatoriamente gerar recurso para que ela pague. E aí nós estamos falando dos empregos indiretos, nós estamos falando dos engenheiros que têm construído, dos arquitetos, nós estamos falando dos biólogos, dos nutricionistas, dos veterinários, das pessoas que fazem as fábricas de gaiola, das fábricas. Nós estamos falando de milhões de empregos que estão direta ou indiretamente relacionados aos criadores. E uma coisa fantástica que eu tenho desenvolvido agora é ajudar crianças autistas. Né? Você ter condição de passar uma ave para uma criança dessa. Isso Tem sido muito utilizado em terapia, muito, né? muito. E já se descobriu que é melhor que o cavalo. Que existe a equinoterapia, né? Mas a ave, ela interage muito mais, ela se funga, ela procura. E as crianças autistas têm uma interação muito maior. Muito maior, muito maior. Que legal, que legal. E toda essa cadeia, como a gente está falando de Abrasi aqui, não só criadores, né? A Abrasi também a gente tem profissionais, RTs, a indústria alimentícia. Sim. Todo mundo está lá e essa troca de experiência acontece, inclusive, falou, todo mundo não é só pelo dinheiro e tudo mais. A gente gravou com o Peixoto um pouco mais cedo, que é o vice-presidente da Abrasi, falando dessa troca entre os criadores ali também, de experiência, o que deu certo e tudo mais. Também esse ambiente bem forte. É uma verdadeira irmandade, né? Onde não tem esse negócio de ficar falando um mal do outro. E sim, o que a gente pode fazer para melhorar. E não se enxerga como concorrentes, né? Eu vejo que é sempre uma relação de parcerias entre criadores. Não existe concorrente. As pessoas precisam parar com essa ideia medíocre de concorrência. Eu tenho hoje algo em torno de 30 mil clientes, né? Mas nós somos 220 milhões de brasileiros. Se nós pensarmos em 1%, nós estamos falando de 2 milhões e 200. Eu tenho 30 mil. O que significa isso? É 0,0 qualquer coisa. Nós estamos falando de um mercado absurdo. Que acabou de passar gato. Sim. Hoje no Brasil é cachorro, ave, já depois passou gato, né? Já passou gato. E a tendência futura é passar o cachorro. Sim. Claro que isso vai acontecer. O problema é que as pessoas não conhecem. O desconhecimento é o que faz você não querer. Eu costumo brincar com os meus alunos, com pessoas que eu conheço, que eu digo assim, você gostaria de ter um porfuriocéfalos espúrios? Aí o cara me olha e fala assim, que isso? Eu falei, como é que você vai desejar uma coisa que você não conhece? Nunca. Agora, se eu disser para você, você queria uma calopsita? Ele vai dizer, eu quero, porque ele sabe. Então está faltando essa divulgação, a propaganda, o incentivo que deveria haver, de mostrar que criadores combatem o tráfico. E o exemplo claro do combate ao tráfico, eu te dou 2 espécies, na verdade 3. Nós vamos falar do bicudo, nós vamos falar do curió, né? Que hoje não existe mais tráfico de bicudo, não existe mais tráfico de curió, porque ninguém quer traficar, não vale a pena, os criadores eles conseguem fornecer, né? Nós temos que falar também agora, demanda, né? Se não fosse criador comercial e não era do Brasil, era alemão,
nós não teríamos hoje o Ararinha retorno da ararinha azul dos Pix, Sim. né? Porque foi extinta. Né? Deveria ser um criador brasileiro, mas foi um alemão. Sim. E hoje nós temos que agradecer essa reintrodução graças a criador comercial. E aí eu posso citar para você o ganso do Havaí e mais dezenas de espécies que foi graças a criador comercial que conseguiu se evitar a extinção de alguma espécie. Perfeito, perfeito. Fred, muito obrigado mais uma vez aqui Isso, pela amigo. participação. Grande abraço. Grande Muito obrigado a abraço. você. Obrigado a todos vocês por me ouvirem. Valeu, pessoal, até o próximo episódio.